pessoas! Vocês estão ouvindo o Duda Math? Eu sou o Marcel Giraldini, founder e Chief Growth do Math Group. E o papo hoje é uma coisa meio assim, a gente fala sobre aplicação de ciências exatas desde que a gente formou a Math. E de vez em quando a gente se sente meio pregando no deserto, né, Fabi? Mas a gente achou um novo missionário, mais um believer dessa crença. Como é que vai ser essa conversa hoje, Fabiana Amaral? Vai ser um espetáculo essa conversa, e para isso a gente trouxe aqui o Sérgio Gaiotto, que ele é mentor voluntário na Jovens com Futuro, professor da FIA e Chief Data AI da Claro. Sérgio Gaiotto, desculpa. Um prazer te receber aqui no Duda Math. Imagina, o prazer é meu, obrigado pela oportunidade. E esse tipo de conversa eu gosto. Então... Tá faltando, a gente tem que ter base. Precisa de mais gente falando. Precisa de mais gente falando sobre isso para a gente poder trazer base e não só achismos e hype. Então vamos começar, que é um papo que todo mundo que gosta e está animado para começar. Vamos lá, vamos falar sobre a aplicação de método científico versus esse antídoto ao método político que muitas vezes acontece em grandes empresas ali. Como que na sua visão o método científico ele pode ser aplicado e realmente acontecer tirando essa parte de um ambiente que é naturalmente político dentro de grandes empresas? Quando eu volto um pouquinho na carreira, eu sempre lembro de algumas figuras notáveis, antes de mais nada, trazendo situações como: a minha meta do ano que vem eu vou dividir aqui nesses 12 meses, eu como superintendente comercial sei que eu vou alcançar o resultado X e Y. Mas como você chegou nisso? Minha vivência de anos. Pô, legal, acho maravilhoso, acaba sendo um ativo da empresa, um profissional desse, mas como é que você replica esse resultado? Você não replica. Como é que você entende como ensinar os próximos e multiplicar o conhecimento? Você não multiplica e nem, consequentemente, você não cria um sucessor. E a empresa acaba na pessoa? Não faz sentido. Eu estou falando de grandes corporações. E aí eu vejo que o método científico, ele é a nossa ferramenta. Porque ele traz algumas questões muito simples, pelo menos para explicar no dia a dia, que é, vamos primeiro responder uma hipótese. Que hipótese é essa? Qualquer hipótese. Uma vez que você quer responder uma hipótese que você bem definiu, que pode ser a primeira de muitas outras, você vai fazer na sequência. Você vai testar essa hipótese. Uma vez que você testou a hipótese, você vai mensurar resultados. E esse ciclo simplesinho que eu coloquei aqui, que pode ter muito mais passos que isso, vai nos dar a condição de, não é só opinião, existem dados, esses dados podem ser revistos ou trazer novos para dentro da nossa discussão. Mas o mais interessante é que o método científico ele permite esta pessoa que tem uma baita experiência também trazer a tua avaliação e falar: esse resultado que você chegou está interessante, eu entendi o que os dados falam, mas na minha experiência me falta algo. Esta provocação tem valor. Então a soma do método científico com o feeling daquele profissional, na minha visão, ele ajuda a quebrar essa questão da política e da decisão pela opinião, né, da decisão pela posição, onde você consegue efetivamente, inclusive, repetir um resultado com base naquilo que você conseguiu entender de necessidade e responder a uma hipótese. Então, você não só consegue explicar, mas você consegue provar. E necessariamente isso pode, se você guardar aquela versão daquela hipótese, daquele momento, daqueles dados, isso é eterno. Você sempre vai conseguir voltar para isso. E detalhe, o resultado pode mudar quando você traz novos dados. Então, o método científico, ao meu ver, naquilo que eu vejo no dia a dia aplicando, ele traz segurança, profundidade e, o mais importante, rastreabilidade, fim a fim. Então, esse é um ponto do método científico que eu gosto bastante. Eu tenho uma coisa que, quando a gente olha, já que a gente vai falar de voltar atrás, bora entregar a idade, eu comecei a trabalhar com a parte de tomada de decisão com gestão do conhecimento. E é muito do que a gente olhava em gestão do conhecimento era, existe ali aquele conhecimento tácito, aquela visão empírica que as pessoas têm, que aquilo precisa ser explicitado. Era quase que a gente dava muito exemplo, não, cara, óbvio que vai ter sempre o toque do bom padeiro, mas assim, como é que a gente pode fazer com que a panificadora saiba fazer um processo que se um dia panificadora não é a máquina, tá, gente? Estou falando da empresa, a padaria. Se um dia aquele cara tá doente, talvez não fique supremo o pão, mas ele fique bom. Porque assim, a gente entende o suficiente o processo para não precisar da genialidade 100% do tempo.
E as pessoas parecem que não, eu queria me proteger nisso, aí vai fazer, entrega uma parte, não. Quando a gente começou a falar de dados, quando a onda de dados apareceu, e a gente vai falar, aí depende de qual indústria e tudo mais, eu gosto de dar um marco ali com o livro do Davenport, né, o Competição Analítica, mas o pessoal começou a ver que, pô, é legal mesmo, né, porque tem case, esse cara conseguiu tudo isso, como foi? E aí a gente chegava com, a gente precisa modelar o processo. Parece a coisa, nossa, de outro mundo. Não, era a mesma coisa que a gente queria fazer lá em gestão do conhecimento, tira da cabeça das pessoas as variáveis, vamos entender e colocá-las à prova, para a partir daí criar um modelo que reflita a realidade, que tem que ser criticado porque tem experiência, para a coisa fluir. E aí, o mais difícil da criação de modelos, o meu sócio que não tá... Eu ia trazer o Sérgio para esse papo, mas aí o Sérgio não conseguiu vir para São Paulo hoje ainda, mas o Sérgio gosta de ficar falando assim, parte do trabalho do engenheiro de dados é engenharia social. É ficar indo perguntar para as pessoas o que é... Porque existe, óbvio, um lugar quentinho. Todo mundo fala que não gosta da política. Mas quando ele está numa posição de poder político, porque ele sabe algo que o resto não sabe, todo mundo gosta desse lugar quentinho. Uhum. Então, é uma briga que, no dia a dia, no falar, né, no discurso, ela não existe. Mas, na realidade, ela sempre existe muito. E se voltar para a transformação digital aconteceu, e se voltar para... Talvez, assim, eu não sei se... Eu não lembro de uma bibliografia, mas eu aposto que se a gente voltar para a Revolução Industrial, vai ter ali casos de... Não precisa ver, não precisa colocar a máquina para fazer isso aqui, porque é o jeito que eu aprendi do sol... A pessoa gosta de guardar um conhecimento para ela, do jeito dela, porque isso lhe dá, entre muitas aspas, estabilidade. Uhum. E aí isso mata... Se a gente tem o princípio básico da ciência, da possibilidade de falsear algo ser super importante, também tem o princípio da construção da ciência, né? Sim. A construção da ciência com colaboração. Se você não, só quando as universidades começaram a colaborar entre si é que a gente tem um salto na produção científica. Antes disso não tinha. Eu acho interessante, eu peguei alguns pontos que você trouxe. O primeiro deles é, se você tem método, você amplia a discussão, você traz mais pessoas e outras cabeças pensantes para olhar o problema de outras perspectivas. Que é isso que o método permite. É um cubo mágico. Além de ter vários lados, você pode ir rodando e chegando a novas conclusões. Às vezes eu me pego refletindo sobre o passado e me pergunto, será que esses executivos não falavam sobre aquilo que sabiam por não ter tempo de qualidade? Ou por não ter paciência com profissionais capacitados, ou porque não existia uma clareza de modelo. Então é sempre um ponto quando eu olho para o passado, né? Porque hoje, nos últimos anos pelo menos, eu percebo que os executivos, eles têm essa necessidade de, precisamos ter um método, precisamos poder replicar aquele experimento, precisamos dar grandiosidade àquele assunto para a companhia, para que as pessoas possam seguir. Né? Até porque, não vou entrar nesse tema, mas isso é o Data Driven. Todo Sim. mundo está alfabetizado em dados para que a empresa consiga crescer com base na experiência individual, somada, chegando a um resultado diferente. Então, eu achei interessante quando você colocou essa questão de, poxa, é um ponto que a gente multiplica na horizontal. Bem interessante. E agora, ouvindo vocês falarem, né, a gente passa até, transborda isso, porque você fala, tá, para uma empresa escalar, você não vai replicar aquela pessoa com a experiência dela, com a bagagem dela. E se você não tiver o método para que as pessoas possam trabalhar, você possa formar outras pessoas em cima daquilo, como que você escala? Você fica dependente de alguns indivíduos ali. Agora, Gaioto, tem um ponto também que as pessoas, às vezes, que têm muita bagagem, assim, na nossa percepção, a gente vê que isso mudou muito, porque o mundo mudou muito, as coisas mudam muito rápido, e não dá mais para ter aquele apego, mas antes a gente fazia assim, né? Ah, sempre fizemos assim, sempre funcionou, por que a gente vai fazer diferente agora, né? Como que você vê isso? Você acha que realmente não tem mais espaço para isso? Ou ainda existe essa resistência, digamos assim? Eu nunca presenciei mudanças tão agressivas, ou é 0 ou é 1. Eu sempre presenciei uma gangorra. Você começa com a intenção de fazer uma mudança na companhia e nas pessoas, aí você exagera, mas logo você tenta voltar para o ponto de equilíbrio, você exagera para aquilo que é não fazer, até que essa gangorra ela chega no centro. Então, particularmente, quando a gente observa as companhias, tem espaço para todos os modelos. Trazer a experiência, fazer questionamentos inerentes àquele assunto,
Saber, inclusive, montar as perguntas, discutir hipóteses, até quem critique o modelo em si. O ponto é como é que a gente consegue trazer todas essas tribos, pensando na multidisciplinar, na questão da multidisciplinaridade de pessoas, como é que a gente junta e traz um líder dentro daquele time que consiga dar a batuta, que consiga conduzir cada um na sua maior fortaleza. Então, penso que tem espaço, mas o espaço ele tem que ter sempre um critério de trabalho, um método envolvido, um processo bem definido. Então, tem espaço. O que hoje eu não vejo espaço são os extremos. Não, aqui nós somos totalmente opinião, experiência, temos as melhores cabeças envolvidas e ninguém mais entra nesse grupo. Isso é fadado ao fracasso. Sim. E também aquilo aqui é totalmente científico e ninguém que viveu alguma coisa tem espaço também. Particularmente, também não vejo o crescimento. Quando você mistura os dois, mas tem pessoas que conseguem extrair o melhor no momento certo e somar essas experiências, processo, estrutura, dados, conhecimento do negócio, conhecimento de fora. Quantas vezes a gente ouve histórias que as pessoas que passaram por uma falência, por uma grande decepção, conseguem trazer mais exemplos daquilo que ninguém pergunta, que é a falha. Então, particularmente, eu enxergo que existe uma miscelânea, nunca apenas um ponto em si. Então, se você me perguntar, existe espaço para o extremo da opinião? Não existe espaço. Isso não é duradouro. Existe o extremo só do lógico sem experiência? Também não. Eu até pego como exemplo um tipo de profissional. Tem um cara que é o chamado cientista de dados, que foi aí cunhado em 2012, e às vezes perguntam quem que é o cientista de dados. O cientista de dados é um cara que sabe mais estatística que um programador, mais programação que um estatístico, e sabe fazer perguntas. Olha a quantidade de soft skills e hard skills ele tem para poder viabilizar o seu dia a dia. Então ele não é só acadêmico, ele não é só método, mas ele é uma junção dos dois mundos, né? Eu preciso saber acolher, ter aquela psique social e também preciso aplicar o dia a dia, o método, para poder tornar isso lógico e até, por que não, ali mensurável e explicável também. Quando a gente se conheceu, a gente foi no papo para alinhamento do podcast, né? E eu fiquei pensando nessa coisa da multidisciplinaridade e método que ficou rolando. E eu tinha recém acabado esse primeiro livro que está aqui, O Princípios do Ray Dalio. Ray Dalio, para quem não conhece, é um dos grandes gestores de fundos americanos. Ele trabalha com hedge funds lá na Bridgewater. E ele começa o livro falando sobre entender pessoas. E o método de tomada de decisão deles. Parte do método de tomar decisão é colocar as pessoas que conseguiriam se complementar. E aí ele chama um monte de psicólogo que estavam pensando dentro da caixa. Não, mas é que isso... Não. Eu quero que vocês me ajudem a mapear as pessoas. Tem que ter algo. Tem que ter algo. E é pra mim, cara, isso é método científico. Eu preciso descobrir se tem algo. E aí ele mapeia todo mundo, vê os times que funcionam. Ele fala, ó, tem que ter algo de diferente entre as pessoas. E ele dá vários exemplos. Cara, é uma bíblia, né? Enquanto tem livro lá, os 12 jeitos de fazer bem na vida, ele colocou, sei lá, 10, ele fez uma bíblia de princípios, mas tem toda uma primeira parte de, cara, a gente tem que entender como as pessoas são. Eu fiz assim. E aí ele aplica métodos diferentes, 5W, PDA, e tudo, eles criam uma ficha das pessoas. E aí, tipo, um super trunfo. E aí ele criou um método de que o quão distante eles podem estar, ainda para se manterem complementares, né? Então tem ali um range, muito longe não tem ponte, muito perto não tem divergência, não vai funcionar o processo. Então, óbvio que ele dá os grandes números, não faz como ele faz de verdade na Bridgewater, mas fica aquela visão do, cara, montagem de time pode ter um método, porque de vez em quando vai ter o treinador que conseguia fazer acontecer. Os caras vão lembrar, sei lá, do Tele Santana, Sim. Né? Vão lembrar do Zagallo, que consegue fazer, mas o mundo corporativo, o americano, que é bem menos amigo no trabalho igual a gente, o que a gente considera amigo, que é ficar íntimo das pessoas, né? E aí o cara mostra, não, dá, tem método. E talvez o método que ele colocou ali funciona para ele, no mercado dele, do jeito dele, ele conhece as variáveis que funcionam. Mas o ponto que a gente até agora caminhou, tem que ter método, você tem que entender como esse método funciona, e divergência de pensamento é importante. Só que agora, eu não quero que... Eu combinei que a gente não ia entrar em realidade hoje corporativa. Sim. Eu não quero a de hoje, mas assim... Eu sei os meus desafios, eu sei os desafios da Fabi, que acabou de... Que esse ano passou um ano redesenhando times. E a gente, método científico na veia também. Queria começar por você, assim...
Entendendo que método científico a gente precisa dessas visões. A gente precisa que o time seja um time heterogêneo. Um time homogêneo não funciona. Então, multidisciplinaridade é base. Quais são os seus desafios para montar um time? O primeiro desafio é saber que pergunta eu quero resolver. Porque tem um axioma de que as pessoas elas não sabem de tudo e nunca saberão. Vou pegar o exemplo do cientista de dados. Em um dado momento foi criado a marca do unicórnio. Não, existe o cientista unicórnio, aquele que sabe muito de programação, muito de estatística e muito de business. Já era unicórnio porque isso nunca vai existir. Sim. Ele pode até entender bem de uma vertical. Ele pode entender muito de varejo. Dentro do varejo ele pode entender de negociação. Dentro de negociação ele pode falar de linha branca. Olha como eu especializei. Então a primeira coisa que eu preciso entender para montar um bom time é que pergunta eu vou resolver. E isso não é intuitivo. Isso parte da discussão em si. Porque é muito natural a gente já querer dar a resposta e a direção. Então vamos sentar e entender o que eu preciso resolver. Eu preciso crescer em algo, eu preciso reduzir algo, eu preciso otimizar em algum processo, eu preciso montar uma equipe que efetivamente me entregue algo diferente para um público específico. Então o primeiro ponto é que pergunta eu quero responder. E perceba, eu não estou falando nem de pessoas ainda, nem de tecnologias e nem de processos. Eu só estou na pergunta. Porque, ao meu ver, isso está muito ligado à parte de decision making driven. Você vai se direcionar com base numa decisão que você quer tomar. E essa decisão precisa partir de uma pergunta. A partir de uma pergunta, você consegue entender qual o skill de negócio você precisa. Pode ser alguma pessoa mais operacional, pode ser uma pessoa que pensa mais estratégica, pode ser um time mais tático. Quantas vezes eu não me deparei com pessoas da operação ali do dia a dia que tinha mais conhecimento sobre o que acontecia do que um gestor? Porque quem está pondo a mão na massa é quem conhece o que acontece no dia a dia, é quem efetivamente consegue, é quem sofre, né? E quem consegue resolver problemas que ele nem lembra que existem. Quando alguém vai perguntar para ele, me conta os processos, ele não lembra dos problemas. Aqui eu dou um jeitinho, aqui eu resolvo, porque ele criou um processo para adaptar um processo que foi pensado sem ele. Sim. Então a primeira coisa que eu faço é pensar na pergunta para entender que tipo de perfil é preciso. E aí, naturalmente, geralmente eu gosto de separar esses perfis. O que é mais da operação, o que é mais do business, que é pensar como é que isso tudo vai funcionar. E aí, obviamente, né, essa galera que mexe com dados, desde o engenheiro de dados, o cientista de dados, analista de dados, e não pode esquecer também da galera que trabalha com a parte de mexer com os dados em si, né? O engenheiro, o time de CX, que pensa como é que as coisas acontecem para o cliente. Então eu partiria da pergunta para montar um time. Né? O que eu quero responder para montar um time? Não ignorando aonde eu estou. Porque esta pergunta, ela tem que respeitar também que budget eu tenho, que tempo eu tenho, que pressa eu tenho. Então, não sei se vocês lembram da brincadeirinha, todo projeto precisa escolher 2 pontos de 4. Quais são os 4? Escopo, prazo, qualidade e financeiro, né? E budget. Você só pode escolher 2, os outros 2 vão ser punidos. Para cada escolha, uma renúncia. Então isso não deixa de ser um ponto dentro da escolha. Então depende muito também do tamanho da empresa que você quer impactar. Barato, rápido, qualidade, ruim qualidade no escopo não existe, né? Exatamente. Então a gente tem que fazer escolhas, ao meu ver, a partir das perguntas. Aí uma vez que você tem as perguntas, você começa a estruturar pessoas, skills, hard e soft, ferramentas e processos. E você falando, eu lembrei, Cássio, depois dá uma olhada pra gente no episódio que a gente gravou com a Meg, porque falando muito sobre essa questão da liderança, da gestão da pessoa, de pessoas, né? Porque você coloca pessoas com habilidades diferentes, com skills diferentes, e eu gostei muito do que você falou, que é isso, no fim, elas se conectam por como elas vão se programar e se preparar para dar aquela resposta àquela pergunta, ou seja, Que vem um propósito junto. o Cássio olhou aqui pra gente o episódio 144. E é muito legal essa visão, porque quando a gente tá falando de time, eu gostei muito disso que você falou, a partir da pergunta. Porque daí em cima disso você vai ver o que você tem que buscar, e aí sim, como que eu vou formar esse time e capacitá-los e proporcionar ali um ambiente de discussão pra gente buscar aquilo, onde cada um se enxerga ali, né? E Gaioto, uma coisa que eu queria te perguntar, que eu achei super interessante do alinhamento que foi feito, é essa questão
de não deixar as coisas serem simples demais, porque senão depois parece que vamos ficar no raso. Ao mesmo tempo, tentar equilibrar as coisas que são mais complexas e também ter que dosar essa questão do quão complexo vai ser para você colocar todo mundo junto, tirar da zona de conforto, mas ao mesmo tempo viabilizar coisas. Me conta um pouco, na sua visão, como que é possível isso? Mais uma vez eu tenho que ir para a gangorra, porque para algo ser simples em alguma das pontas, e vamos definir aqui pontas, para o cliente, seja ele interno ou externo, consumidor em si, para o time que faz uso do seu produto, a gente tem que escolher onde que é a ponta que vai ter simplicidade. Porque provavelmente é ali que a fricção atrapalha, e o processo muito duro e engessado atrapalhará. Então se você tem que escolher onde tem o simples, em algum lugar vai ser complexo. Não sei o quanto vocês já passaram por situações de... Eu tenho agora um sistema aqui mega parametrizável. Muito simples de operar na ponta. Mas quem parametriza só vive daquilo. Um exemplo, para você fazer a Disney rodar, isso é um conhecimento geral, né? Existem por baixo os túneis que eles navegam para sair o personagem num pedaço do parque, não misturar com outra ala. Não aparecer dois Mickeys. Exatamente, não aparecer dois donos, dois Mickeys, dois patetas. Por quê? Foi muito bem pensado e tem alguém passando, sofrendo a carga dessa simplicidade de quem está em cima, da experiência, que são os participantes do show, que descem, correm em túneis que não são fresquinhos, não são bonitos, não são agradáveis. Então, quando você me pergunta o simples, o quanto ele é possível, ou qual que é o equilíbrio que a gente pode obter, a gente tem que escolher aonde vai estar o simples. E necessariamente, quando você pensa em negócios, é onde vai gerar receita. É onde eu vou ter mais otimização, quer queira, quer não. E isso é um dos indicadores de que está funcionando. Quando você tem um produto para um cliente que é simples, as coisas ficam mais fáceis de consumir. Um exemplo. Talvez sejamos do tempo do videocassete. Talvez. Não, imagina, Super 8. Legal. Eu, como um biainossauro, posso dizer o seguinte. Eu lembro que meu pai, ele não leu o manual do videocassete, ele me deu para eu ler. Leia o manual do videocassete porque eu não vou ler isso. Vocês já leram o manual do seu smartphone alguma vez? Alguma equipe sofreu muito para te entregar essa simplicidade. Sim. Então existe um trade-off. Eu não acredito nessa questão mágica. Não, esse produto é simples de fazer, é simples de usar, então ele é simples. Não. Foi pensado, foi discutido, noites se passaram. Tem outro exemplo também. Todo o processo que a gente vive, nossa, acabei de fazer um processo com o time do comercial. Todo o processo muito complexo é uma cicatriz. Alguém sofreu com aquilo. Alguém pastou com aquilo. E alguém não quer mais sofrer com aquilo ou ter que pagar por aquilo. Então ele cria um processo para que as coisas funcionem. E revisar isso exige coragem, dedicação, profundidade. Então o simples tem sempre um complexo atrelado. Você tem que escolher onde fica. Na entrega para o cliente, esse cliente é o consumidor, é o cliente interno, ou ele é para você, para que você entregue mais para o seu cliente. Essa é a minha visão, como você me colocou. Eu gosto da sombra da tua visão ainda. E quando você é o cliente corporativo e recebe o simples, e para mim, e agora, né? Agora, vamos lá, 2025, porque a gente tá gravando em 24, mas já é 25, tá? Então, todo mundo já sofreu com o exemplo que eu vou dar. Porque se você não sofreu ainda, amigo, tem um problema na tua qualidade de dados que eu não quero nem te dizer, que é o tal do tagueamento. Porque, gostei do biainossauro. Como um bom biainossauro, né, a gente sempre chamou em processo de captura de dados. E sempre doeu na vida inteira. Aí o Google, com uma sacada de marketing maravilhosa, mudou o nome, chamou isso de tagueamento, e deixou uma tag padrão, simplista, tá lá pronta. O que essa tag faz? Você coloca, ela já dá meia dúzia de dados para você. Então o cara pega a tag padrão do Google, coloca no site dele, e ele tem algum dashboard preenchido. Cara, que maravilha. Quando uma coisa é assim tão fácil pro teu lado, você tem que perguntar a qual custo. Porque de vez em quando você está tendo a falsa percepção que você tem algo. Porque assim, mas eu posso tomar decisão, então quase nenhuma. Perfeito. Tu quase não pode tomar decisão.
mas você está ali usando isso à revelia de ter feito um bom trabalho de quais são as perguntas que você precisa fazer. Porque o que o Google fez foi uma ferramenta de marketing. Já que ele sabe que boa parte das empresas não vai seguir todo este processo, se você pega essas 10 linhas de código, tu implementa aqui, né, a partir dessa ferramenta que simplifica ainda para você o Tag Manager na tua vida, e você entrou no mundo. Não entrou, tu deu um checklist falando, agora eu sou data driven. Eu sei como. Tu não sabe. Perfeito. Então, eu acho que eu gostei. Tem isso do tô tendo cicatriz, mas se eu não tô tendo nenhuma cicatriz, por quê? Será que não estão me vendo? Eu não tô tendo um presente que parece bom para comprar um futuro péssimo? Então, a simplicidade, ela sempre tem esse lado envolvido, né? Que em algum lado da gangorra tá isso. E talvez esteja com você mesmo no teu futuro. Isso eu já passei. E eu vou te trazer um exemplo que, óbvio, acho que não dá para falar, não dá para ter mais nenhuma conversa sem falar de IA generativa. Não dá. Né? Não, imagina. Tem que aparecer. E eu quero trazer essa sombra. O que nós temos hoje com modelo de linguagem? Além de um poderio absurdo de um quase psicólogo em casa, de um quase engenheiro naval em casa, de um quase médico em casa quando você olha o LM, que é assim que se vende, e em algum momento vai acabar sendo os 80%, eu vou para a geração de código, porque esse eu já testei bastante, né, ali realmente no individual. E o que ele gera de código para você com perguntas triviais? Aquilo que é mediano. Aquilo que não performa bem. Você pede para ele fazer um algoritmo de B-tree, ele vai te entregar algo que é extremamente verborrágico, na linguagem que você pedir. E isso é visível. E aí eu fico me perguntando o quanto a gente não está percebendo que a gente está recebendo a média e que isso parece ser o melhor por não saber o que é o melhor. E é exatamente, eu acho que é muito o que você colocou. Quando eu não tenho a cicatriz, eu não sei avaliar nem que o médio é ruim. Sim. E a gente está vivendo um momento agora que é um grande ponto que eu venho, com os alunos, inclusive, eu venho colocando. Temos essa questão de IA generativa, essas sombras todas, por isso precisamos ser curadores. Quem sou eu para criticar um resultado que eu pedi para poder trazer sobre alguma questão ligada à biologia? Não sei nada. Nada. Então eu não sou ninguém. Mas para aquilo que eu tenho uma especialização, codificação, ciência de dados, estatística, engenharia de dados, eu consigo criticar e sair da mediana e ir para o maior. Então trazer para essa conversa a questão do simples. Tem que ter pessoas preparadas, mesmo, com experiência. Eu não estou falando para ter cabelo branco, até porque nem cabelo tenho mais, mas não é isso que eu estou pregando aqui. Mas pessoas experientes, que às vezes começaram muito cedo, inclusive. Essas pessoas têm muito valor pensando no simples, porque elas vão ajudar a entender o que é aquilo que é complexo, que elas podem tratar para entregar o simples, e não o mediano, que é a sombra que você colocou. Fabi, posso dar uma sugestão de biografia para quem está nos ouvindo, totalmente fora do normal? Por favor. Tem um diálogo de Platão chamado Ion, e ele é um diálogo sobre as artes. E tem eu não vou lembrar agora o nome do general, que ele era general, e depois também acabou, nunca foi grande no exército em batalhas, mas acabou sendo um bom trovador, baseado na escrita dos outros, da Ilíada. E quando teve que se preparar para a guerra, ele não conseguia entender. Então acontece que o que ele fazia era a cópia da cópia. Porque ele estava fazendo uma trovação baseada do texto de alguma pessoa sobre a Ilíada, que é sobre um épico de uma batalha de quem viveu a batalha. Ele não viveu o épico. Ele não tinha a cicatriz. Exato. Quando a gente está usando IA generativa, ou quando a gente está muito perto do simples, muito perto de uma resposta pronta, querendo a fórmula do outro dia, a gente está na cópia da cópia. Sabe? Por que o filme é pior que o livro? Porque o livro é o original. Porque o livro tem ali a essência. Conforme a gente vai fazendo cópia e cópia, a gente perde a substância e fica só com o acidente. As coisas acidentais que foram acontecendo. Ficou muito filosófico. Não, gente, não ficou. Leiam que vocês vão entender o que eu estou querendo dizer. O ponto é, se a gente delega e quer fugir de tudo que vai dar o mínimo de esforço no dia, e ter a experiência, muitas vezes, não é só ter o cabelo branco, é ter ido colocar. Não dá para corrigir o código da máquina quem não fez código. Né? Você tem que colocar um pouco a mão na graxa ali, se esforçava.
de suar. A gente tá falando código porque nós dois somos de código. A Fabi pode falar aqui de fazer o evento, de quantas noites tu vai. Ah, hoje tem um sistema que monta tudo, tá? Mas você consegue criticar, porque varou quantas noites fazer lançamento, fazer. Então, eu acho que a gente não pode perder isso do link. Perfeito. Porque senão fica. Então, gente, me desculpe pelo parêntese filosófico, que não é o que a gente traz, mas se a gente volta. Eu acho que essa tua visão acho que vale bastante a pena voltar para a base científica básica, assim, Platão, né? Vamos pegar o básico, que ajuda a pensar e a refletir. Nossa, Marcelo, você falou algumas coisas e até o Gaioto também mencionou ali, e eu gostei muito dessa visão da capacidade de criticar, né? Porque hoje, quando a gente fala dos de AI, parece que a AI já tem a resposta perfeita e você não precisa de nenhuma curadoria em cima e ninguém precisa fazer filtro nenhum. E tem um exemplo muito bom que você dá em relação à febre. Uma criança está com febre, se você perguntar, você fala, tá bom, a febre é a reação do organismo combatendo algo, então deixa com febre, mas não é razoável, né? Então tem esse filtro. E uma coisa, Gaioto, que você mencionou, e aí eu me deu essa curiosidade de saber sua visão, é como você enxerga isso, que a gente até falou disso em outros podcasts, né? As pessoas, elas se sentem muito conhecedoras, profundas, de assuntos que elas simplesmente perguntaram para o IA, e elas receberão uma resposta, né? E aí tem isso, e ao mesmo tempo o lado que você mencionou, pô, se eu estou fazendo uma pergunta de um tema que eu não tenho nenhuma experiência, né? Com que base eu vou criticar para levar aquilo como uma absoluta verdade ou para trazer de fato, né? Então, trazendo, como a gente falou aqui, né, esse universo de uso da IA e esses elementos que você colocou ali de como você critica e tal, como que você enxerga esse movimento, ou quando você acha que vai ter uma estabilização, digamos assim, no uso de IA? Porque me parece que a gente ficou meio nesse pêndulo também, sabe? Então vou me apoiar completamente e vai parecer que eu sei todas as coisas profundamente. E de repente, não é assim, porque daí todo mundo encontrou certas travas ali. Como que você enxerga isso? Quando você traz essa questão que as pessoas se apoiam num conhecimento que elas nem têm, e já... tem dois pontos aí, né? Se a pessoa acha que sabe e não sabe, eu acho que é um problema. Aí tem até a síndrome de Dunning-Kruger. Sim. Aquele paperzinho que é mais engraçado do que sério em si. Mas quando a pessoa quer mostrar para alguém que sabe algo, ela realmente sabe que não sabe, isso é um pouco perigoso. Porque falta de profundidade e efetivamente a gente não sai do outro lado. Mas isso é interessante porque ao mesmo tempo isso colide com a outra coisa que eu venho percebendo muito. As pessoas têm vergonha de falar que usam o OpenAI, que usam o ChatGPT para escrever ou para estudar. As pessoas estão com vergonha. Não, eu fiz um artigo, você usou? Não, usei nada. Nem lembrei que existia. Não, mas teve um negócio que você escreveu, que você trouxe. Não, nem vi, nem sei do que é. Isso é algo que eu estou percebendo e não faço a menor ideia do que acontece. Eu não sei se existe essa vergonha. Pois é. Mas eu vou pegar agora como professor, cara. O pessoal falava pra mim assim que o professor pode usar o Google. Eu falei, deve. Mas Pelo lá atrás, amor, quando eu comecei a dar. faça as perguntas. Hoje eu começo na aula e falo assim, ó, vocês vão usar o ChatGPT. Ai, pode? Deve! Justo. Só que usa do jeito certo. Isso, não é para. Ele não é o seu tutor, você é o curador dele. Né? Então, penso que as pessoas têm essa dificuldade, talvez por não enxergar o seu papel. Mas aí eu não tenho resposta para. Porque as pessoas têm vergonha de dizer que usam o ChatGPT, por exemplo. Pois é, e ao mesmo tempo, é assim, as que não usam também têm vergonha. Não uso ainda. Parece que Essa eu não fica percebi, uma coisa, essa eu não sabia. Pra mim fica uma coisa assim, as pessoas que não... eu não tô usando tanto assim, eu não tô aplicando. Então, me parece que fica uma coisa tão dividida, sabe? Porque tem uma entre coisa as pessoas... assim, eu não tô no hype, e o outro começa a usar. E eu acho, agora é achismo, gente, desculpa, mas eu acho que ele começa a usar para coisas que falta senso crítico, e ele fica com vergonha de falar que tá usando, porque não sabe mais como é que... E isso daqui. Porque quando você pega alguém que tem muito senso crítico, que profundamente... Você usa? Uso. Não tenho problema em usar, sabe? Poxa, assim, as pessoas mais inteligentes que eu conheço estão usando. E aí é o ponto, estão usando de curadoria. Ou eu uso, de vez em quando, ele para me ajudar a estudar.
Sim. Inclusive, ele foi o maior vendedor de Black Friday pra mim. Porque eu queria, eu preciso disso. Quais livros são... Me indique livros sobre essa bibliografia. Tá? Mas esse autor é citado em quais teses? Aí ele, não, essas teses citam esse autor. Tá, então vale a pena eu estudar. O que a Amazon tem de atribuição que pra ela vai dar como direta, porque eu entrei no aplicativo e comprei, que veio do OpenAI, ela não tem ideia. Então, eu pegando esse ponto, indo direto à sua pergunta, que é como que a gente faz para tratar isso de maneira mais cotidiana, aplicada ao dia a dia, algumas coisas eu percebo, tá? Primeira, isso vai se tornar invisível em algum momento. Assim como se tornou invisível toda a tecnologia que está dentro do smartphone, assim como se tornou toda invisível a tecnologia que está no nosso micro-ondas dentro de casa, buscando uma coisa mais antiga, assim como se tornou invisível você não ter um DVD em casa, um aparelho de DVD, ou um Blu-ray, você tem agora streamings, e isso se tornou natural. Assim como para minha filha é super estranho, nossa pai, você está vendo comercial? Porque eu estou na TV a cabo. Isso existe, né? Então, quando a tecnologia ela tem um uso simplificado, sem fricção, ela se torna invisível. Este é o meu sonho quando se fala de IA. Porém, estamos um pouquinho longe ainda. Porque hoje a gente discute ainda quais são os modelos de linguagem. Quando a gente devia estar discutindo que, abstraindo essa questão de modelo de linguagem, quais são as soluções que eu vou criar para o mundo em si. Né? Aí começou a se simplificar falando dos agentes de IA. Tudo virou agente agora para explicar algo que é uma solução aplicada, específica para uma necessidade que você tem ou que você está percebendo em algum lugar. Legal, mas ainda não é só isso. Tem muito mais por trás. Eu vi recentemente um comentário justamente sobre isso, que nos próximos 5 anos, o grande ponto é, nós teremos, próximos da gente, modelos tão confiáveis que eles literalmente poderão ser esses psicólogos, esses engenheiros navais, estes grandes contadores e auxiliadores do dia a dia. O que isso vai trazer para a gente? O quanto isso vai estar inerente ao dia a dia que eu estou conversando com o Marcelo ou com outras pessoas e ele se torna mais uma parte da conversa em si. Isso sim vai se tornar, aí eu entendo que isso vai se tornar invisível. Quando ele virar mais um membro da conversa e for confiável a palavra. Quando você mais não for o curador daquela necessidade. Aí já começa a ver que isso se torna invisível. Até lá é um mundo novo. Né? Já sabemos que a gente tem que estar atento, tem que testar. Eu testo todos os dias vários modelos, Llama, Mistral, acabou de lançar o 3.3 do Llama, da Meta, OpenAI, lançou o Sora ontem. Eu estou sempre de olho para entender o que isso pode me entregar de facilidade, de invisibilidade no dia a dia, porque é diminuição de fricção, mas ainda a gente está no momento de perguntar. E a gente está naquele momento, se a gente for olhar, a IA acelerou tudo, né? Se a gente pega, eu tenho um gráfico que eu guardo ele em 3 lugares diferentes para não perder. Que é o gráfico da curva de hype, né? De tecnologia do Gartner, de 2021. Por quê? Porque 21. Desculpa, 2021 e 2022. 2022. Tempos de pandemia ainda. 2021, IA generativa não está no gráfico. É verdade. 2022 sai, vamos lembrar que sai em agosto. Em agosto de 22, você tem lá Generative Code só, e aí você vê que é por causa do GitHub Copilot, uma coisa meio que botaram por causa disso ali, que já estava aparecendo, como o começo da curva, como se fosse aquele pedaço que é só os inovadores, os caras que vão usar a tecnologia pela tecnologia. Sim. Ainda não estão nem explorando funcionalidade. Agosto de 22. Dezembro de 22 a gente tem o lançamento do ChatGPT 3.5. Liberação para... Não lançamento, a liberação ao público do ChatGPT. E muda tudo radicalmente. Hoje, eles não conseguem plotar na curva. E aí o ponto que eu fico pensando é que se a gente olha aquela curva do abismo, os inovadores, os tecnológicos inovadores, o light majority e os late majority, né? A gente está vendo gente que deveria estar ali no inovação, de tentando ver como usar isso funcionalmente, só que o cara, ele, em tese, ele é um conservador. Sim. Ele é aquele cara que vai pegar depois. Mas o hype está tão grande que ele nem sabe que ele está testando algo que vai dar, que ainda, em muitos aspectos, é tecnologia pela tecnologia, é tentando encontrar como fazer isso funcionar.
Tem um monte de gente que perguntava, por que vocês que falam disso não estão colocando os cases? Eu falo, agora a gente tem um monte de case no ar, mas não, eu vou colocar quando dá certo. Eu vou colocar um case que eu ensinei o meu cliente a gerar eficiência ou eficácia ou dinheiro. Antes disso, não. Mas tem muito, o hype me parece ter atropelado o bom senso. É porque, se você me permite, avaliando, o paper de Transformers que o Google lançou foi em 2016. Sim. Não apareceu no Gartner. Não. O GPT 2.0, salvo engano, foi em 2018 no GitHub. Não apareceu no Gartner. E isso não é um demérito. Foi. E não é um demérito da Gartner, pelo amor de Deus, tá? Não diz mais nada. A Gartner é uma baita empresa. Em 20, começa a se falar de GPT-3 também no GitHub. De repente, alguém tornou a IA invisível e de repente alguém simplificou, criando um chat. Ninguém mais sabia que aquilo era IA. Só sabia que era um negócio que interagia com você com base em... E ninguém sabia o que era prompt. Em palavras que você escrevia ou buscas a lá Google e ele interagia com você. Ora falava um monte de bobagem, ora respondia algumas coisas que você nem imaginava que poderiam ser verdade. Então tem o alcance das pessoas por aquilo que é ver uma possibilidade no que é uma tecnologia invisível. Isso eu tenho convicção, percebo. Tanto que a cobrança é, gente, IA é isso então? É poder pensar um pouco fora da caixa? E eu te falo, eu percebo falando com os colegas que mudou o nível de pedido das empresas, das pessoas das empresas, quanto a modelos de machine learning. Agora eu entendo o que você faz. Você fala de propensão, você fala de classificação, quer entender isso aqui tudo? Eu quero fazer isso. Sim. Então, tem um outro mérito sobre a simplicidade do chat em cima de um modelo de linguagem, que é trazer para as pessoas que aquilo está disponível. É antecipar o letramento. Né? Assim, eu tenho um monte de letramento, para ser muito honesto. Pelo menos a curiosidade. Mas a curiosidade, e aquele negócio do senso de eu posso, que é o que as pessoas têm, a paixão, a percepção de poder, está ao alcance perfeitamente, não é rocket science, não é um negócio que eu vejo na televisão, não é alguma coisa que o Waze faz para mim, eu nem faço ideia. Exato. É para todo mundo e eu estou envolvido nisso. Talvez isso trouxe a sensação de pertencimento, que não é isso que o ser humano busca também, se sentir pertencendo a algo e a uma discussão. Então, as pessoas têm vergonha de usar o ChatGPT? Não faço ideia por quê. Se as pessoas têm vergonha de falar porque que não usam também? Não faço ideia por quê. Mas uma coisa eu tenho certeza, trazer a interface de conversacional para um negócio que é bem complexo, que você está ligado a um modelo de LLM mais Transformer, isso trouxe a IA invisível e trouxe a simplificação para o no dia a dia. Sim, e aí a gente tem a convergência dessas tecnologias que faz com que a barreira de entrada, tal qual o iPhone fez com a internet. A barreira de entrada vai embora. Nossa, esse exemplo eu acho que é perfeito. Barreira de entrada o exemplo de Steve Jobs, iPhone 3? Não, iPhone 1. O lançamento do iPhone. O 1 eu não lembro, o 3 foi marcante, mas o 1 eu não tenho. O lançamento do iPhone, ele pega ele fica mostrando o que ele está convergendo. Um telefone, que maravilhoso, um iPod e um device de acesso à internet. Ele fala essa frase 4 vezes e lança o iPhone e mostra aonde todos os outros falharam, que é literalmente na barreira de acesso do usuário. Eu acho maravilhoso. Simplicidade, né? Ninguém faz curso para usar esse troço, ninguém lê manual para usar o iPhone. E os botões. Por que eu tenho botões físicos se no computador eu já resolvi isso, que é o mouse? Cada aplicativo precisa de uma interface dele, não interface. Né? O mouse já resolve isso. Eu me perguntava isso porque eu tinha um BlackBerry. Falava, isso aqui não deve funcionar. Primeiro foi a crença daquilo que eu conhecia, que era o tecladinho ali, QWERTY, do BlackBerry. Eu tenho até hoje dor aqui, ó, por causa do meu E71. Meu Deus. E depois ele simplesmente funcionou. Então, foi uma quebra e uma simplicidade grande. A gente misturou várias respostas na sua pergunta, mas a gente trouxe simplicidade, inclusão, maravilhoso. A gente pegou quase tudo aqui, ó. A gente tem que fazer um outro podcast sobre indicadores de letramento de dados. Eu não vou conseguir passar. O Cássio já me levantou 3 vezes a placa que a gente estourou tempo, e tudo bem. Mas eu preciso dar... Sim, bibliografia básica do episódio de hoje, porque a gente já tinha avisado que não ia ser sobre case quando eu abri, quando a gente começou, né? A gente ia falar sobre métodos e sobre como usar e sobre como fazer as pessoas pensar diferente. E hoje a gente tem muito... mas eu quero me aprofundar em algum assunto. Eu separei 4 outros podcasts que as pessoas podem dar um duplo clique para se aprofundar. Né? Sobre essa coisa de fazer mudança pendular em corporações, eu convido a ver o
provavelmente anterior a esse no seu feed, que é o do Banco Carrefour, que a gente fez com o Luiz Souto, tá? Fantástico também. E a gente falou muito de usar a técnica pendular de mudança corporativa. Eu convido você também a ver o do Rodrigo Rio e do Carlos Ronaldo, Santander e da própria MEF, que a gente fez um específico também não sobre case, mas sobre formação de equipes. E ficou muito claro essa coisa de qual resposta, qual a meta, para que serve, antes de quem são as pessoas, né? É qual a missão. Então, eu acho que é bem legal. Bom, você já deu o número 144 da MEG do BV, mas eu quero trazer mais um, que a gente falou muita hora aqui de voltar ao básico. E a gente falou com a Carol Bucuí, do BV, onde a gente voltou, ela explicou por que ela voltou à academia. Eu vou aprender, ela simplesmente fez, esse negócio de vai funcionar, vai mudar muito o mundo, ok, vou fazer um mestrado. Não é vou fazer um curso, vou fazer um mestrado. Learning to learn. Não tem jeito, não. Muito Voltamos. bom. Número 151 da Carol Bucuí. Encerramos por aqui, porque se deixar eu já vi que aqui vai longe, né? Como sempre, uma delícia. Não, mas daqui 3 meses a gente tem um estúdio marcado de novo, a gente grava mais um. Sim. Muito obrigada por participar do The Math. A gente nem viu o tempo passar. A gente agradece muito por ter topado esse papo aqui com a gente. Imagina, eu que agradeço, foi um prazer. Fico à disposição. Esse tipo de conversa a gente tem que inundar o mercado. A gente adorou, cara, a gente adorou, eu não vi o tempo passar. Eu também não, eu até pensei, pô, será que tem mais uma meia hora? Agora que eu vi que é 18 horas. Na boa, é mentira se você falar que não teve insight, não aprendeu alguma coisa hoje, é mentira, vai lá, 5 estrelinhas no agregador de podcast, triplo C no... Até caiu o livro. Triplo C no YouTube, e é o mínimo, Pela aula que foi dada aqui hoje, é o mínimo que a gente espera de vocês. Obrigado a todos. Valeu, gente.